Olá, tudo bom? Gente, estamos aqui para falar sobre um assunto bastante complexo quando se trata de ruminantes, que são aí as enfermidades do sistema digestório, que são inúmeras enfermidades. E a gente vai tentar focar aqui nas principais, né, nas que mais acometem essas espécies. Então, gente, para começar a falar dessas enfermidades, antes da gente falar de fato nas enfermidades que acometem o sistema digestório dos ruminantes, primeiro a gente precisa entender alguns pontos importantes quando se fala de sistema digestório. Então, quando se avalia um animal com suspeita de uma enfermidade no sistema digestório, é preciso antes entender alguns pontos importantes que podem estar aí contribuindo com essas enfermidades. O primeiro ponto é a alimentação. Então, os ruminantes, eles possuem aí uma alimentação diferenciada de algumas outras espécies. Então, é preciso entender qual a origem dessa alimentação. Então, se é uma forragem, se é uma capineira, se é um animal criado a pasto, qual tipo de manejo, se é um manejo intensivo, se é um animal em confinamento. Então, são perguntas, né? São informações muito importantes quando se trata de enfermidades do sistema digestório dos ruminantes. Outra coisa importante também é entender se os animais eles são mineralizados de forma adequada, né, com um sal específico para aquele animal. Então, por exemplo, muitos animais eles acabam sendo intoxicados, principalmente quando se trata de pequenos ruminantes, porque muitas vezes o pecuarista ele utiliza o sal mineral da vaca para o caprino ou para o ovino. Então, esse sal, por exemplo, ele tem um alto teor de cobre que acaba causando a intoxicação desses animais. Então, são perguntas, informações importantes quando se trata de sistema digestório dos ruminantes, né? Outra coisa importante também da gente entender quando se vai avaliar um animal com suspeita de enfermidade do sistema digestório, seja ela qual for, é entender se esse animal houve nesse animal uma diminuição do seu apetite. Muitas vezes isso é de praxe, né? Ou muitas vezes o pecuarista, quando tem um animal em sua propriedade que está com uma enfermidade do sistema digestório, a primeira queixa desse pecuarista é sempre que o animal ele diminuiu o apetite e que ele parou de ruminar. Então, a ruminação ela é uma coisa muito importante, né? Uma atividade muito importante para o ruminante, né? Então, é uma atividade não só importante, mas prazerosa, né? A ruminação é muito prazeroso para o ruminante. Então, quando o animal ele para de ruminar, é um sinal de alerta que alguma coisa está errada. Então, essa é uma das principais queixas, né? Quando se tem animais com doença do sistema digestório, é que ele diminuiu o apetite e que parou de ruminar. Ruminar é uma atividade que geralmente o ruminante ele passa horas e horas aí do seu dia a dia fazendo essa atividade. Muitas vezes você vai na propriedade e vê lá o animal deitado, né, mastigando, remastigando o alimento, ruminando. Então isso é muito prazeroso para aquele animal e quando ele para de fazer isso é porque alguma coisa está errada. Outra coisa que se pode avaliar também é se o animal ele tem cialorreia. O ruminante é um animal que ele saliva bastante. E a saliva desse ruminante ela é de extrema importância também para o funcionamento do sistema digestório. Porque essa saliva ela tem alguns componentes muito importantes, como fósforo, e também um componente tampão, uma solução tampão. O que é essa solução tampão? É para manter o pH do rumen. Então, na saliva a gente tem um bicarbonato de sódio, uma grande quantidade de bicarbonato de sódio, que serve aí como uma solução tampão, ou seja, o pH do rumen, dependendo da alimentação, ele varia de 6, 6,5. Então, esse bicarbonato de sódio, ele serve para manter esse pH nessa faixa, né? Então, essa saliva é de extrema importância. Então, uma pergunta muito importante, uma informação muito importante é como é que está a saliva desse animal. Se esse animal está salivando e perdendo saliva, né, com a cialorreia, como a gente chama, essa salivação profusa, também é uma informação de extrema relevância para se avaliar o sistema digestório dos ruminantes. Outra coisa importante também é faringe e esôfago. É importante avaliar o esôfago desses animais. O ruminante, ele é um animal
é uma espécie, principalmente a vaca, que ela não possui uma seletividade quando está principalmente pastando. Então ela está se alimentando, a vaca ela não tem uma seletividade, como o cavalo, por exemplo. A vaca ela apreende os alimentos com a língua e engole, né? Mastiga, engole, mastiga pouco. Né? A primeira mastigação são poucos movimentos. E aí ela acaba ingerindo muitas vezes algumas coisas que podem causar prejuízos para ela. Por exemplo, um alimento um pouco maior, por exemplo, como uma manga, um caroço de manga, que fica ali preso no cárdia, né, no esfíncter ali no esôfago, que acaba obstruindo. E o ruminante, ele faz uma coisa também muito importante para a sua sobrevivência, que é a eructação. O que é a eructação? A eructação é diferente da ruminação. A eructação é quando os gases que são produzidos no rumen, eles precisam sair. Então, basicamente, falando de uma forma bem popular, o animal ele precisa arrotar. Então, quando o animal ingere algum alimento que venha obstruir o esôfago, né, principalmente a região do cárdia, né, que é um esfíncter ali do esôfago, faz com que esse animal ele não consiga arrotar. Ele vai acabar ficando, como a gente chama de timpanizado, né? O gás ele vai começar a acumular e esse animal vai entrar no quadro de timpanismo, que é uma das enfermidades que a gente vai falar no vídeo. Então, outra coisa que a gente pode avaliar é a forma, né? Então, a forma você vai avaliar se a forma do abdômen, né, de ambos os lados, do lado esquerdo, onde está o rumen, do lado direito, está normal ou está abaulado, como a gente chama, né, timpanizado. Você consegue também ver, principalmente do lado direito, como está a tensão desse abdômen. É um animal que muitas vezes aí entra em quadros de peritonite, né? O peritônio, que é uma membrana que reveste os órgãos. Muitas vezes o animal ele tem um quadro que atinge essa membrana, esse peritônio, que você consegue avaliar uma das formas através da tensão do abdômen, principalmente do lado direito, né? O abdômen ele fica mais tenso. Né? Outra coisa que a gente pode avaliar também, quando se trata de rumen, né, é a plenitude. O que é a plenitude? A plenitude é como é que está esse rumen. É um rumen que está cheio, está vazio. Tudo isso você consegue avaliar externamente, né? Apenas palpando o rumen do animal, você consegue dizer se ele está com o rumen cheio ou o rumen vazio. Se é um animal que comeu recentemente, geralmente você vai ver ali no flanco esquerdo, através da palpação, que esse animal está com o rumen cheio ou vazio. Então isso também é uma avaliação que você pode fazer para você entender se o animal está comendo, não está. As estratificações. O que são as estratificações? As estratificações nada mais é do que esse rumen desse animal do lado esquerdo, ele é dividido em estratificações. Como assim? Quando você vem ali perto do flanco esquerdo do animal, é onde se encontra a parte gasosa, né? Existe mais gás, que é o gás que vai sair através da eructação, né? Do arroto, como eu acabei de falar. Então, mais embaixo é um conteúdo mais pastoso. Então, essas estratificações, elas precisam estar bem definidas. Ou seja, em cima gás, mais embaixo pastoso. Porque quando o animal entra, muitas vezes, por exemplo, no quadro de timpanismo, acaba ficando tudo misturado ali naquele rumen. E o animal aí, ele pode não conseguir fazer as suas atividades, né? As atividades do sistema digestório que geralmente são feitas, né? Como, por exemplo, a eructação. Outra coisa que a gente avalia é o peristaltismo desse rumen. O que é o peristaltismo? São os movimentos. Quando o animal ingere, né, principalmente fibras, o alimento dele, essas fibras, o rolar dessas fibras uma na outra, né, quando elas estão ali dentro do rumen, produz aí um som que é possível escutar através do estetoscópio, que é um som parecido com a descarga, né? Então esse som a gente coloca o estetoscópio no animal e vai avaliar se esse peristaltismo, se esse som ele está normal ou não. Por exemplo, o animal, quando ele para de comer, quando ele tem uma afecção do sistema digestório, muitas vezes o rumen, esses movimentos, eles ficam parados. Então você coloca lá o estetoscópio, o veterinário ele coloca o estetoscópio e não escuta nada. É como se a atividade do rumen tivesse parada. E quem é que faz essa atividade acontecer? Quem faz a atividade acontecer são as bactérias e os protozoários. São bactérias e protozoários que fazem o animal, o ruminante, fazer as suas funções
digestórias, né, suas atividades digestórias acontecerem. Então, as bactérias, que são diversas espécies, assim como os protozoários que estão dentro do rumen, são de extrema importância para se avaliar, né, se o animal está saudável ou não. Então, por exemplo, um animal que ele passa um dia sem comer, ele já tem aí um comprometimento dessa fauna e dessa flora, né, que são aí as bactérias e os protozoários. Então, quando essas bactérias, esses protozoários, eles começam a morrer, esse animal ele para de fazer o que a gente chama de ruminação. O rumen ele para de funcionar. E um dia que o animal ele passa sem ingerir as fibras, que é o que mantém essa atividade dessas bactérias, desses protozoários, você já tem aí um comprometimento significativo dessas bactérias, desses protozoários. Então, só para adiantar aqui, por exemplo, uma forma de você dar um tratamento de suporte para um animal que está aí com comprometimento, né, devido a alguma enfermidade que a gente vai falar, um comprometimento dessa fauna e dessa flora, né, ou seja, a morte das bactérias e dos protozoários, é o que a gente chama de transfaunação, ou seja, você vai pegar o fluido ruminal do animal saudável e transfundir para um animal que está doente, né, que teve ali o comprometimento de fauna e de flora. E aí você me pergunta, mas como é que eu vou saber que a fauna e a flora do animal saudável realmente está boa mesmo? Então, existem algumas avaliações que você pode fazer tanto no animal doente como no animal saudável para avaliar a atividade das bactérias e dos protozoários. Através da coleta, uma coleta não tão complexa, do fluido ruminal, e você vai conseguir avaliar a atividade das bactérias e dos protozoários e entender se esse animal está com a sua microbiota normal ou não. Assim como você vai avaliar o fluido ruminal que você vai transferir para um animal doente. Então, você vai primeiro fazer a avaliação se o fluido realmente estiver bom, estiver com as bactérias e os protozoários em plena atividade, você vai transfundir para um animal que está doente. Outro órgão bastante importante para se avaliar o sistema digestório dos ruminantes é o retículo. O retículo, gente, é um órgão que ele é responsável principalmente pela contração para o animal ele regurgitar. O que é essa regurgitação? O ruminante ele faz uma primeira mastigação quando ele ingere o alimento ele desce para o sistema digestório, esôfago, e depois ele vai para o retículo. Do retículo ele vai, através de uma contração forte, ele vai devolver o alimento para a cavidade bucal do animal, para ele remastigar esse alimento mais uma vez. Isso é a ruminação. Então o ruminante ele passa horas fazendo isso durante o seu dia. Então é um órgão bastante importante porque o ruminante, como eu falei no começo, ele não tem uma seletividade nos alimentos. Então muitas vezes o que é que acontece? Esse ruminante, principalmente as vacas, ele vai ingerir ali, por exemplo, um pedacinho de prego, um pedacinho de arame de cerca aí 2 centímetros, por exemplo. Esse arame ele vai descer no sistema digestório e um arame de 2 centímetros pode matar uma vaca de 550 quilos. Olha que complexo. Então, esse arame, quando ele desce no sistema digestório, sempre ele vai se alojar no retículo. Ele pode ficar no rumen, mas geralmente, muitas vezes, ele vai para o retículo. E no retículo, é um órgão que possui uma contração forte, faz com que esse prego, esse arame, acabe furando o órgão. E quando fura um órgão, existem diversos caminhos que esse corpo estranho, digamos assim, esse arame, ele pode seguir. Na frente do retículo, desse órgão do sistema digestório, existe ali o diafragma, né, que é um órgão ali que está separando ali a cavidade torácica da cavidade abdominal. E quando esse pequeno pedaço de arame, de cerca de 2 centímetros, perfura esse diafragma, logo de cara ele vai encontrar ali, se for um sentido ali mais cranial, né, o coração. Então, um coração ele perfura o saco pericárdio e acaba causando a pericardite. E o prognóstico nesses casos, infelizmente, é muito desfavorável e geralmente o animal ele vem a óbito. Então é um órgão de extrema importância. Outro órgão que é de extrema importância também no sistema digestório é o abomaso. Então, o que é o abomaso? O abomaso é o que a gente chama de estômago verdadeiro. Muitas vezes tem esse conceito, né, que o ruminante ele possui o estômago verdadeiro e os estômagos falsos. Na verdade, não é bem assim. O ruminante ele tem sim o abomaso ele funciona
como o estômago. Um estômago verdadeiro porque possui as funções que um estômago, por exemplo, no cavalo possui, que a função que, por exemplo, o estômago na gente ele possui, de produzir principalmente o ácido clorídrico, né, para fazer digestão química. Então, o ruminante ele possui o estômago verdadeiro, o abomasum, e esse abomasum nos ruminantes é um órgão que fica ali do lado direito, né, da cavidade abdominal. Ele pode ser acometido por diversas doenças. Dentre elas, a gente vai citar 3 e focar aqui em 2. As 3 são as úlceras abomasais, que são realmente úlceras que podem levar ao sangramento, o que a gente chama de melena, né, que é aquele sangue digerido nas fezes que acomete muito vaca de corte, confinamento. E também os deslocamentos. O que são esses deslocamentos? O nome ele já diz tudo, né? O órgão ele se desloca. Então, o órgão ele passa, por exemplo, ele é do lado direito, ele se desloca para o lado esquerdo. Ou ele pode se deslocar para o lado direito e fazer aí um volvo abomasal, né? Fazer um giro aí e vir aí causar essas enfermidades, que a gente chama de deslocamento abomasal à esquerda, deslocamento abomasal à direita, que muitas vezes aí o tratamento, geralmente, né, é cirúrgico. Então, são algumas enfermidades que a gente vai falar para vocês em um outro vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, tá bem? Um abraço, espero que vocês tenham aí entendido um pouco, e qualquer dúvida pode entrar em contato.